Na verdade, nós que somos filhos de Deus, nós temos duas linhagens genéticas. A priori, a ideia que Deus tinha era de o homem ter apenas uma genética chamada genética divina. Mas nós hoje, nós temos duas genéticas. Nós temos a genética divina e temos a genética satânica. Então é por isso que a Bíblia fala que há uma luta entre o espírito e entre a carne. Nesse contexto, nós entendemos que a carne é o corpo corrompido e transmutado, que sofreu essa mutação genética por causa do pecado. Isso não é proveniente de Deus. Esse DNA que está no corpo do homem provém da corrupção do homem. Então nele está alinhado o ódio, porfia, ciúme, inveja, todos os tipos de desejos e pecados carnais, na verdade vem dessa genética satânica. Em contrapartida, nós temos a segunda linha da nossa genética, que é a genética divina. Então nessa genética está a benignidade, paciência, domínio próprio, paz, o amor, enfim, estão o fruto do Espírito, que a gente chama de a linhagem da genética divina. Quando você olha para o ser humano, você vai perceber que há uma complicação em lidar com o homem, e o homem vai decepcionar diariamente. O homem mente, o homem rouba, o homem engana. E o que causou isso no homem foi a queda. Quando o homem pecou lá no Éden, o homem abriu espaço para ser injetado nele a genética satânica. Então o pecado foi injetado no homem na queda, quando o homem pecou lá no Éden. E se você for analisar a Bíblia com detalhe, você vai perceber que logo na primeira geração já aconteceu essa mudança genética, que já começou a acontecer na primeira geração. A primeira geração já aconteceu um homicídio, né? Caim sentiu inveja do seu irmão, levou ele para o campo e o matou. Só nesse contexto foram introduzidos vários elementos estranhos à genética divina. Então você observa, ele sentiu inveja, ciúme, ódio, homicídio, mentiu para Deus. Só que o que me chamou a atenção foi exatamente do versículo 17 de Gênesis 4 até o versículo 24. Eu me deparei com 3 personagens, e esses 3 personagens eu quero falar dele para você. Na verdade, são personagens que merecem, que precisam da nossa atenção. Porque nesses versículos do 17 ao 24 de Gênesis 4, que nós vemos uma degradação avançada da genética do homem. Nesse contexto aconteceu um homicídio, porém esse homicídio foi muito mais grave do que o primeiro homicídio que aconteceu lá no caso de Caim e de Abel. É Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Esses 3 personagens empolga quando você lê sobre eles, porque passa muito despercebido diante dos olhos dos estudiosos da Bíblia. O desejo do coração de Deus, na verdade, sempre foi encher a terra, o homem se multiplicasse, mas com a genética divina. Só que quando Deus olha do céu para a terra, ele percebe que o desejo do coração dele, em parte, havia se realizado, que era o homem multiplicar. O homem se multiplicou com a genética satânica. Então a linhagem original de Deus, vinda de Adão, com a genética divina, quando Deus olha para a terra, Deus percebe que a minoria. O primeiro personagem está no versículo de número 20, que é Jabal. Jabal foi o pai dos que habitavam em tendas e eram criadores de gados. Então é exatamente aqui que se dá uma cultura, se inicia uma cultura independente de Deus, a indústria da alimentação, que produz o seu alimento sem depender de Deus. Porque a priori, nós vamos falar isso depois na nossa live, vamos dar uma aula só sobre a genética divina. A priori, Deus, ele deu para o homem, Deus preparou para o homem o alimento do campo. Porque quem vive do campo depende de Deus para mandar a chuva, para mandar o sol, a luz do sol. Mas quem vive do gado não precisa depender de Deus. Eles podiam ir aonde quisessem. Se em um determinado lugar não tem mais pasto, o que eles faziam? Eles pegavam e se mudavam de local. Eles iam para onde tinha o pasto, para onde tinha pastagem. Eles eram nômades, livres
para irem onde quisessem. Então começou aqui a independência. O homem, para se alimentar, começa a se tornar um ser independente. O segundo personagem que me chama a atenção é Jubal. Jubal foi ele o criador dos instrumentos musicais, a saber, harpa, flauta e etc. Isso está no versículo de número 21. O desejo de Deus sempre foi ser ele a própria alegria do homem. Assim como ele queria ser o provedor do alimento do homem, ele queria ser também alegria para o homem. Mas agora o homem não precisa mais de Deus para ter alegria. O homem pode se alegrar consigo mesmo através dos seus instrumentos musicais. E foi exatamente aqui, com Jubal, que se iniciou a indústria do entretenimento. Nos dias atuais, nos dias modernos, essa indústria, ela afasta as pessoas de buscarem a Deus. Na verdade, essa indústria de entretenimento, ela traz para o homem uma falsa ilusão de alegria. Mas isso é algo efêmero, é passageiro. E nós vemos hoje uma cultura de entretenimento sem Deus nos esportes, nas músicas, nos cinemas, nos shows, nas baladas, nas noitadas. Então, quando se deu início à indústria do entretenimento, foi quando se iniciou a criação dos instrumentos musicais através de Jubal. E por fim, um terceiro personagem me chamou a atenção, que é Tubal-Caim. Tubal-Caim, a partir do verso 22, foi ele o artífice de todo o instrumento de corte, de bronze e também de ferro. O que temos aqui é a origem da indústria bélica e de segurança, que veio através de Tubal-Caim. Assim como Deus queria ser o provedor do homem, assim como Deus queria ser a alegria do homem, Deus também sempre desejou ser a segurança do homem. Mas foi através de Tubal-Caim que se originou então essa independência da segurança de Deus. Então o homem agora, ele não depende mais de Deus para o protegê-lo. O homem se protege e mata com a própria arma que ele havia criado. A espada, o arco-flecha, as lanças e hoje as armas de fogo. Os homens procuram proteger seus bens, suas casas, seus carros com um sistema de segurança, alarmes. O homem tem se tornado independente da proteção de Deus. Ele acha não depender mais da proteção divina. Essa é uma cultura satânica, a independência de Deus. Tanto Jabal quanto Jubal, tanto Tubal-Caim, são personagens que nos chamam a atenção ao lermos a Bíblia Sagrada. Deus queria ser o provedor do homem, cuidar do homem, alimentar o homem, mas ele se tornou nômade, se tornou criador de gado. Deus queria ser a alegria do homem, mas o homem criou seus próprios instrumentos musicais para se alegrar. Deus sempre desejou proteger o homem, mas o homem criou as suas próprias armas, os seus instrumentos cortantes, o seu sistema de alarme e bélicos. Que essa cultura satânica venha cair por terra e que o DNA de Deus, que o DNA divino venha imperar em nós. Que Deus te abençoe. Muito em breve estaremos aqui para poder fazer uma aula completa a respeito da genética divina. Deus abençoe e até nosso próximo vídeo.